Olá, estamos começando mais uma aula do chamado de Deus para a sua vida. Essa é a aula 7, conhecendo melhor a si mesmos. Então, vamos fazer uma breve retrospectiva daquilo que a gente já viu. Os primeiros 6 estudos, a gente percebeu quem somos a partir de Jesus e que a gente recebeu dele, de Cristo, um novo DNA. Hoje nós somos santos e coparticipantes da natureza de Cristo. Também vimos que o chamado que Deus faz a nós é de manifestar o reino dele, o reino de Deus, através de uma vida intencional, assim como Jesus. Então, somos chamados a viver intencionalmente. Tudo que a gente faz deve ser para que o reino de Deus se manifeste neste mundo, na vida das pessoas, para que as pessoas possam conhecer o amor do nosso Pai. A nossa identidade está em Cristo. E para nos tornarmos mais parecidos com Ele, nós precisamos nos autoconhecer. Se tornar parecido com Cristo é um processo. A gente sabe que na nossa caminhada nós vamos nos deparando com coisas onde a gente percebe, poxa, ainda preciso melhorar aqui. E que bom isso, que bom quando a gente busca se tornar mais parecido com Deus. Mas é isso, a gente precisa se conhecer, a gente precisa buscar se conhecer para que Deus possa, através disso, trabalhar na nossa vida. Por que o autoconhecimento é tão importante? Em primeiro lugar, o autoconhecimento ele é uma das competências da inteligência emocional. Então, quando eu me conheço, eu sei lidar melhor comigo mesmo, sei lidar melhor com as outras pessoas e com as situações que vão surgir na minha vida. Eu vou saber meus pontos fortes, meus pontos fracos, as minhas limitações, os meus medos e vou saber lidar melhor com isso. Contudo, o autoconhecimento, ele precisa acontecer junto com a busca de Deus. O autoconhecimento por si só, ele leva ao desespero. Isso é fato. E por isso que quando a gente busca o autoconhecimento, a gente precisa, ao mesmo tempo, buscar a presença do Senhor. E a pergunta que eu faço para você é, quem é você? Você sabe quem você é? Você se conhece? O que tem dentro da sua mochila? Aqui eu quero usar uma metáfora do Instituto Ressonare, que eu acho muito interessante e muito fácil da gente entender a partir dela o que é identidade. Tá? Então vamos pensar numa mãe que tem o objetivo de preparar o filho para uma excursão na escola. Ela prepara a mochila desse filho e coloca lá dentro várias coisas que ela julga ser importantes para este momento da vida do filho, para a excursão que ele vai fazer. Então, por exemplo, dentro da mochila ela vai colocar um lanche para ele no horário da fome e vai colocar um lanche a mais para ele dividir com algum colega que às vezes esqueceu ou mesmo que ainda está com fome. Vai levar dentro da mochila também um casaco, caso ele tenha frio, uma toalha para se limpar, repelente, caso tenha muito mosquito, ele possa se proteger, água para ele beber. E vai deixar um espaço vazio, para que ele possa colocar também coisas legais que ele achar na excursão, alguma plantinha, alguma pedra que ele achou diferente, para colocar ali. No dia da excursão, essa mãe ainda dá algumas orientações para o filho, de como ele deve agir, dependendo das situações que surgirem. E ela leva o seu filho para a excursão, entrega lá e vai em paz, sabendo que seu filho está preparado para este momento. Vamos pensar que Deus é como se fosse essa mãe. Quando Ele nos criou, é como se Ele tivesse feito uma mochila para cada um de nós. E ali Ele colocou dentro talentos, personalidade e muitas outras coisas, dons. E Ele também deixou um espaço vazio, que são as coisas que a gente vai adquirindo ao longo do caminho. Então, a gente pode dizer
dizer o seguinte, entre distinção de identidade e autoconhecimento. A identidade é a mochila e o uso que fazemos dela. Então, a nossa identidade é a nossa mochila e o que a gente faz com essa mochila. E o autoconhecimento é o exercício de vasculhar o que tem dentro da mochila ao longo da nossa vida. Vamos pensar agora de novo lá naquele filho. Ele tem uma mochila e ele tem as orientações da mãe, mas ele pode passar a excursão toda sem mexer na mochila. Como ele pode pegar e comer e usar o que tem lá. Além disso, ele pode dividir com seus amigos o que ele tem ali. Então, é uma escolha, né? E o autoconhecimento é essa questão de abrir a mochila e ver o que tem ali, o que é necessário, o que é importante. O que é que compõe a nossa identidade? São várias coisas. Primeiro, a nossa própria criação, né? Nosso convívio familiar ali já define muita coisa do que a gente viveu, a nossa história, né? Também aquilo que a gente é em Jesus. Tem a nossa personalidade, nossos temperamentos, as nossas crenças. Então, tem muita coisa que compõe, que está dentro da nossa mochila e que fazem a gente ser quem a gente é. Ok, nós temos uma identidade, mas a gente precisa nos autoconhecer, saber quem somos. E esse processo de autoconhecimento não é tão simples. E aí eu quero trabalhar com vocês algumas dicas para esse processo. Primeiro passo, pare. Reconheça a necessidade de parar e investir um tempo em se conhecer. É muito importante a gente reconhecer que isso, o autoconhecimento, ele é necessário. E como eu já falei, é necessário junto com a busca de Deus. Então perceba e tire tempo para isso. Tire tempo para se autoconhecer, para pensar sobre quem você é. Analisar a sua vida. Segundo passo, esteja realmente aberto. Nós precisamos fazer uma autoanálise franca e sincera, pois ela é essencial para curar feridas e compreender efetivamente a realidade, né? Então, não adianta a gente querer maquiar o negócio. Nós precisamos estar aberto. E por isso que muita gente evita o autoconhecimento, porque às vezes ele mexe em situações que são um pouco difíceis. Mas é importante. Vale a pena. A gente cresce com isso. Tenha coragem de fazer uma análise verdadeira, franca sobre si mesmo. Terceiro passo, conheça os seus talentos. Toda pessoa nasce com talentos, nasce com dons. Ah, mas eu não sei qual é o meu talento. Bem, uma pergunta bem fácil para a gente já ter um norte é: que tipo de coisa que você faz com facilidade e que ficam muito boas? Ah, não tem nada. Tem sim, com certeza tem. Tem pessoas que têm um dom na área musical. Com muita facilidade, são afinadas ou pegam um instrumento e já logo conseguem tocar. Tem outras pessoas que são ótimas em bordar e fazer coisas lindas. Tem pessoas que têm o talento de enxergar além do que se vê. Conseguem olhar lá no profundo do ser das pessoas e entender o que está por trás das palavras. Então, a gente precisa perceber quais são os nossos talentos. O que você tem, que você faz bem feito, ou que você consegue ser diferente dos outros. Analise isso, conheça. Também é importante a gente identificar as nossas fraquezas. Né? Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, Paulo diz assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte.
É bom identificar as fraquezas? Claro que não. E eu acho que o autoconhecimento, a boa parte das pessoas evita porque sabe que vai ter que se deparar com fraquezas ou até com monstros que estão lá escondidinhos no tapete, sabe? Que às vezes a gente prefere não mexer. Mas Deus quer trabalhar em nossa vida. E é nessas fraquezas, quando a gente começa a entender e nomear e entregá-las para Cristo, aí Deus se torna forte na nossa vida. Então é importante a gente identificar as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, para que Deus possa operar em nossa vida. 5. Visite seu repertório de vida. É importante olhar para a sua história de vida, porque muito dos pensamentos e verdade que você tem sobre si mesmo, sobre as outras pessoas e sobre o mundo, elas foram moldadas pela sua história, né? Então é importante, quando a gente analisa a nossa história, analisar de uma forma não tão envolvida emocionalmente, mas de uma forma racional. Visitar o repertório é olhar para a sua história como se você fosse alguém de fora. E começar a perceber, poxa, agora eu entendi por que eu penso dessa forma, por que eu ajo. Quando as pessoas me tratam assim, por que eu tenho essa reação? Por causa daquela situação que eu vivi, né, com a minha família e tal. Quando você faz essa visita para a sua história, você consegue entender muito do que você é, das suas atitudes diante de certas circunstâncias. Mas quando você faz essa análise crítica, você consegue também ter mudanças reais. Então é importante a gente conhecer nossa história, saber por que a gente pensa e tem certas atitudes, porque tem a ver com aquilo que a gente viveu. E ali também tem a ver com essas crenças, né? Conhecer suas crenças não é a questão religiosa. Crenças aqui, elas têm mais a ver com aquilo que a gente acredita ser verdade, que a gente construiu como uma verdade, mas não necessariamente seja uma verdade. Um exemplo quando eu erro, as pessoas elas não me valorizam, então eu não posso errar. Por que você construiu essa crença? Talvez em algum momento você errou e alguém te desvalorizou e você acha, então, a partir disso, que se você erra, as pessoas não vão te amar, não vão, e você tem uma cobrança anormal em cima de si mesmo. Então, essas são crenças que a gente vai construindo, tem a ver com as nossas carências internas, e que elas influenciam totalmente as nossas atitudes, a forma como a gente age conosco e como a gente age com o próximo. Então é importante a gente fazer também uma análise crítica. Será que essa crença ela é de fato real? Será que de fato, se eu errar, as pessoas não vão gostar de mim? E se as pessoas não gostam de mim porque eu erro, elas estão certas? Então a gente começar a questionar essas crenças. E às vezes a gente vai perceber que tem coisas dentro da nossa mochila que a gente precisa tirar. Que às vezes a mochila ela está se tornando pesada, porque a gente está tendo crenças erradas e que a gente julga que é verdade. Então é importante a gente conhecer as nossas crenças. E também conhecer a nossa personalidade nos ajuda muito a gente entender por que a gente reage em várias situações, né? Então, o que é a personalidade? A personalidade ela é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém. A personalidade, a gente já nasce um pouco com algumas coisas, mas assim, ela também é um processo, a gente vai formando a nossa personalidade, tá? É importante a gente perceber que a personalidade, ela pode sim ser mudada, a gente pode mudar,
Não que a gente vai ser uma coisa e de repente é outra, mas a gente vai ter um controle maior sobre a nossa personalidade, tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer a nossa personalidade. E existe várias formas e métodos para identificar personalidades, tá? No coach, a gente trabalha com o DISC e com o Enneagrama, tá? O Enneagrama, ele é uma sabedoria milenar, não é nada esotérico, tá, gente? São estudos que são feitos em cima e foi descoberto 9 grandes tipos de personalidades. Dentro disso ainda tem personalidades, por exemplo, assim, são 9, mas o número 1 pode ser meio 7, entende? Então, assim, são 9 grandes tipos. E sobre esses 9 grandes tipos que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês. O tipo 1 do Enneagrama é o tipo perfeccionista. É aquela pessoa que é focada na perfeição. Tem uma tendência a se exigir demais e exigir do outro, né? Então, o perfeccionista, com certeza você já deve ter conhecido alguém que é perfeccionista, né? Ao extremo, às vezes se torna até alguém chato de tão certinho, assim, turrão, né? Aqui, deixa eu pegar só um pouquinho. Ele é centrado na ação, tá? No senso prático. E uma coisa importante do perfeccionista é que ele acredita que ele é merecedor se ele se esforçar, tá? Então, se não teve esforço, se não teve uma dedicação dele, ele não merece um elogio, coisa assim. Características positivas dos perfeccionistas, eles são extremamente determinados, são práticos e responsáveis. Mas os pontos fracos do perfeccionista é a teimosia, hostilidade e tem uma tendência a ser bastante irritável, assim, eles se irritam facilmente, tá? O perfil 2 é o ajudante prestativo. É aquela pessoa que, se você ligar às 4 da manhã, ele vai fazer o que você precisar. Sabe? Aquele tipo que não nega nada de ajuda. Ele vive em primeiro momento para ajudar os outros. Só depois ele vai pensar em si. Em compensação, ele é muito centrado na emoção e muito sensível, porque ele se dedica demais para o outro e às vezes ele espera um pouco também de atenção, e quando não ganha isso, ele fica magoado, tá? O ponto forte dele é extremamente carismático, tem uma disposição fantástica e é envolvente. Esse é o ponto forte, né? E os pontos fracos: prepotência, medo e apego demasiado, tá? O bem-sucedido, tipo 3 do Enneagrama, é aquele que busca o sucesso, a vitória. Tem um espírito competitivo, né? Vencer, chegar naquele objetivo é tudo que ele quer na vida. Mas é uma pessoa extremamente vaidosa e que se preocupa muito com a sua imagem diante dos outros, tá? O ponto forte do bem-sucedido: ele é flexível, ele é focado e motivado. Pontos fracos: ele é inquieto e manipulador. Número 4 é o individualista, o romântico. Bem, a tendência desse tipo é de se isolar mais, e ele tem uma tendência a se comparar muito com os outros. É romântico porque ele também tem uma ideia meio utópica das coisas, e ele é um pouco dramático, sabe? Aquela pessoa que faz um drama assim pra tudo e tal, meio novela mexicana. É o tipo 4. Pontos fortes do tipo 4: é extremamente criativo e sensível, mas o fraco dele é crítico, mordaz e trágico.
O investigador é o tipo 5. O tipo 5, ele é aquele cara que observa muito. Tá sempre analisando. Antes de falar qualquer coisa, ele é o cara que vai investigar todas as situações, tudo que tá ligado sobre aquilo. O problema dele é que muitas vezes ele se foca tanto em investigar, em analisar, que ele esquece de dar uma opinião, né? De medo, talvez, até de dar uma opinião errada. Mas ele é totalmente focado na mente, ele é planejador, né? Extremamente racional e tende a não expressar os seus sentimentos. Ponto positivo de um investigador é que ele tem uma visão a longo prazo, tá? E os pontos fracos, ele tem uma propensão à frieza e insensibilidade, né? O tipo 6 é o tipo questionador, guardião, leal. O tipo 6 é aquele cara que, mesmo que ele é um pouco observador, mas ele é o cara que você pode confiar totalmente, assim. É aquela pessoa que vai estar do teu lado e não vai abrir mão de guardar o teu segredo, né? Tipo, ele é o cara que tu confia totalmente, né? Ele também é focado nos resultados, né? Então ele vai fazer de tudo para alcançar os resultados que ele almeja. Também é um pouco cético, né? Por isso que ele é um pouco questionador. Contudo, eles são muito realistas e isso faz dele uma pessoa um tanto quanto ansiosa e insegura, tá? Ponto positivo, extremamente leal. Pontos negativos, insegurança e irritabilidade. O entusiasta. O entusiasta é aquela pessoa positiva, que sempre vê o lado bom. Sabe aquela pessoa animada, aquela pessoa divertida, aquela pessoa que tá tudo ruim, mas a pessoa tá vendo as coisas boas, tá lá. E aquele cara ou aquela mulher que tu pode ligar, oh, vamos fazer tal coisa, ele tá sempre dentro, né? Tá sempre disposto a novas aventuras. O ponto fraco do entusiasta é que ele tende a ser irresponsável, tá? Desorganizado, mas é alguém extremamente agradável, né? Sempre animado. O estrategista é o tipo 8, eles são a tendência de ser os líderes, né? São pessoas que têm um espírito forte de liderança, de mandar, e com isso, com essa questão de mandar, muitas vezes eles se tornam intimidadores, tá? Mas o tipo 8, ele é alguém que parece ser muito, às vezes até meio bravo, meio, né? Mas é alguém que defende quem ele ama e aquilo que ele acredita com muita força e assim, ele é aquele tipo heróico, sabe? Ele se sacrifica, ele morre por algo, por uma causa, por pessoas que ele ama, assim, né? Então é alguém muito... tem uma tendência difícil, por um lado, mas muito focado naquilo que ele acredita. E o tipo 9 é o tipo mediador, é o tipo pacificador, é aquela pessoa que não quer briga. Tem sempre um tipo 9 no meio do negócio, né? Se tem alguém, tem uma discussão, sempre tem um tipo 9 ali, oh, gente, vamos pensar nisso e tal. É o cara tranquilo, que quer tudo na paz. É aquela pessoa que você pergunta, ah, você quer carne moída ou feijão? Tanto faz. Ah, tudo para ele, tanto faz. O que vem tá bom. O problema de um tipo 9 é que muitas vezes ele não tem uma posição muito clara, né? Então a gente às vezes não sabe bem quem é essa pessoa, mas é alguém que quer paz. Então conhecer a nossa personalidade nos ajuda a ter compaixão, né? Compaixão primeiramente conosco mesmo. A gente entende quem somos, a gente entende nossos pontos fortes e fracos, né? E também compaixão com o próximo. A gente começa a entender que aquela pessoa, ela tem essa personalidade, ela tem
um lado forte nisso, mas também tem um lado fraco naquilo e a gente começa a lidar melhor com tudo. Quando a gente conhece a nossa personalidade, gente, isso não é desculpa, por exemplo, assim, eu sou tipo 8, então eu sou uma pessoa intolerante, porque o tipo 8 ele é intolerante, né? Ele é líder e ele quer daquele jeito, ele foca naquilo, e se os outros não estão indo no caminho dele, ele não gosta muito do negócio. Então, já que eu sou um tipo 8, eu sou assim mesmo, as pessoas vão ter que me aturar assim. Não é bem assim que serve isso, assim, né? A gente entende a nossa personalidade para ter compaixão, para nos entender, mas a gente pode dominar a partir disso as nossas fraquezas e limitações da nossa personalidade, tá bom? Então, por isso que é importante, né? Esse autoconhecimento, né? Conhecer a nossa personalidade. Muitas pessoas dizem, tem coisas que não mudam, ou depois de certa idade não muda. Isso é comprovado já pela neurociência que é uma mentira, tá? O nosso cérebro ele tem plasticidade. Então a gente pode sim mudar até morrer, tipo, velhice, tudo, a gente tem possibilidade de mudar. Se a gente não muda é porque a gente não quer, e não, que não pode, ou que não dá mais, né? Toda mudança pode acontecer, basta querer mudar. Então, quando a gente conhece a nossa personalidade, a gente não é pra gente se acomodar, eu sou tipo 9, eu sou tipo 8, então eu sou assim mesmo, não. Eu sou tipo 9, sou tipo 8, sou tipo 6, beleza, olha só que pontos fortes que tem nesse tipo, que legal. Tá, e os pontos fracos? Beleza, eu vou melhorar. Eu sei lidar agora comigo, eu sei que eu tenho uma tendência natural a ser desse jeito, então eu vou me controlar aqui, eu vou tentar fazer diferente ali, né? Então isso é importante. Eu quero ler ainda esse texto, que eu não consigo enxergar direito, por isso que eu vou pegar meu celular, que aqui na telinha tá tapado. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, na verdade, eu vejo o autoconhecimento o resumo desse versículo aqui, né? Que quando ele nos ajuda a amadurecer, o autoconhecimento é para a gente amadurecer, é para a gente se tornar mais parecido com Cristo, e também para a gente entender que cada um tem uma parte específica e tem algo a contribuir. Sabe, tipo 4 que se compara muito com os outros e é dramático. Tipo 4, você também tem algo a contribuir, você também tem talentos. Para de se comparar. Deus fez cada membro, né, para ser usado de uma forma. Então, às vezes eu não sou a mão, às vezes eu sou o pé, mas eu sou importante. Então, isso é importante também, a gente, quando se conhece, a gente começa a perceber como a gente é valioso, como Deus nos criou de uma forma única, para ser usado dessa forma. Você tem um talento, você tem um dom. Se conheça, viva com intencionalidade. É isso que Deus quer de nós. Vale a pena a gente tirar tempo para meditar, para pensar em tudo isso que a gente aprendeu hoje. E tudo isso é para nos levar, nos tornar a ser mais parecido com Cristo. Né? O autoconhecimento, essa é a proposta. Né? Se não for para isso, ela causa desespero. Né? A gente percebe as nossas limitações e pode até se vitimizar ou desistir da vida. Não é para isso. O autoconhecimento é para nos levar à mudança, é para nos levar ao amadurecimento, a ficar mais e mais parecidos com Jesus.
Bem, eu queria muito, antes de terminar, convidar vocês a ler a revista, tá? A revista, ela tá bem mais completa. Aqui foi só uma pincelada, né? E qualquer dúvida, qualquer coisa, se vocês quiserem, podem entrar em contato, né? Pra gente estar conversando, tirando, né, dúvidas, enfim. Beleza? Fiquem com Deus. Um abraço.